E sucedeu que, no 9º ano do seu reinado, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acampou contra ela, e levantaram contra ela trincheiras em redor. E a cidade foi sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Ao 9 do mês quarto, quando a cidade se via apertada pela fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi invadida, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta entre os dois muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e foi-lhe pronunciada a sentença. E aos filhos de Zedequias mataram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos de Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze e o levaram à Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, 7 era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia. E veio Nebuzaradan, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém e todas as casas dos grandes queimou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derrubou os muros em redor de Jerusalém, e o mais do povo que deixaram ficar na cidade, os rebeldes que se rebelaram ao rei de Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradan, o capitão da guarda, levou presos. Porém, dos mais pobres da terra deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de cobre que estavam na casa do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as cadeiras, as pás, os apagadores, as colheres e todos os vasos de cobre com que se ministrava. Também os capitão da guarda tomou os braseiros, as bacias, o que era de ouro puro em ouro, e o que era de prata em prata. As 2 colunas, o mar e as bacias que Salomão fizera para a casa do Senhor, o cobre de todos esses vasos não tinha peso. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de cobre, e de altura tinha o capitel 3 côvados, e a rede e as romãs em redor do capitel, tudo era de cobre, e semelhante a esta era a outra coluna com a rede. Também o capitão da guarda tomou a Seraías, primeiro sacerdote, a Sofonias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. E da cidade tomou a um oficial que tinha cargo dos homens de guerra, e a cidade homens, e a 5 homens, dos quais estavam na presença do rei e se achavam na cidade, como também ao escrivão mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra que se achavam na cidade. E tomando-os, Nebuzaradan, o capitão da guarda, os levou ao rei de Babilônia, a Riblá. E o rei de Babilônia os feriu e os matou em Riblá, na terra de Amate, e Judá foi levado preso para fora da sua terra. Porém, quanto ao povo que ficara na terra de Judá, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, deixou ficar, pôs sobre ele por governador a Gedalias, filho de Eicão, filho de Safã. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, eles e os seus homens, que o rei de Babilônia pusera Gedalias por governador, vieram a Gedalias a Mispá, a saber, Ismael, filho de Netanias, e Joanã, filho de Careá, e Seraías, filho de Tanumiete, o Netofatita, e Jazanias, filho de Macatita, eles e os seus homens. E Gedalias jurou a eles e aos seus homens que lhes disse: Não temais ser servos dos caldeus, ficai na terra, servi ao rei da Babilônia, e bem vos irá. Sucedeu, porém, que no
7º mês veio Ismael, filho de Natanias, o filho de Elisama, da descendência de Real, e 10 homens com ele, e feriram a Gedalias, e ele morreu, como também aos judeus e aos caldeus que estavam com ele em Mispá. Então todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos, e foram ao Egito, porque temiam os caldeus. Depois disto, sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º aos 27 do mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, no ano em que reinou, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, tirando-o da casa da prisão. E lhe falou benignamente e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. E lhe mudou as roupas de prisão e de contínuo comeu pão na sua presença todos os dias da sua vida. E quanto à sua subsistência pelo rei, lhe foi dada subsistência contínua, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida.